Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está mais do que feliz, diga graças a Deus. Amém. Poliana, dá para aumentar mais um pouquinho aí? Aumenta um pouquinho, por favor. Som. Amém. Bom, hoje quarta-feira dos filhos de Deus. É o dia que nós estamos aqui na casa do Senhor para louvar e engrandecer o seu nome. Fala para o teu irmão, estou muito contente de te ver aqui hoje. Sabe, é uma alegria te ver aqui hoje, porque você está valorizando a casa do Senhor. Olha quanta cadeira vazia, quantas pessoas que poderiam estar aqui hoje, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, ouvindo uma palavra abençoada, participando da nossa campanha do mês, que é ferindo os inimigos com uma aguilhada de bois. E para nós iniciarmos, por favor, abra a sua Bíblia, lá em Juízes 3, a partir do versículo 31. Porque o tema de hoje é vitória. Deus está te preparando para grandes vitórias. Juízes 3, versículo 31. Quem achou, diga amém. Amém. Juízes 3:31 diz assim: depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Vamos repetir esse final? E também ele libertou a Israel. Mais uma vez. E também ele libertou a Israel. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite em que nós estamos aqui na sua casa, entramos em sua presença, te pedimos, toma-nos em tuas mãos, quebra toda barreira, todo impedimento que nos impeça de estar ouvindo e falando da sua palavra, Senhor. Que toda obra do mal, toda a força de Satanás seja manietada e que caia por terra agora em nome de Jesus. E o Senhor possa falar em nossos corações. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, irmãos, tema vitória. Deus está te preparando para grandes vitórias. Nós lemos o versículo: Sangar, filho de Anate, feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Pastor Robson, que negócio é esse aí? Que é esse negócio de aguilhada de bois? Eu fui procurar lá no dicionário também, né? Para ter certeza e não ficar falando besteira. Eu vi lá no dicionário que aguilhada é uma vara comprida, com um ferrão na ponta, usada para conduzir e instigar os bois. Era uma ferramenta de trabalho do homem da pecuária, daquele que cuidava dos bois. Então Sangar, um único homem de Israel, feriu 600 filisteus com uma ferramenta de trabalho, uma arma improvisada, e diz que ele também libertou a Israel. Milagre grande. Um homem derrotando 600 filisteus. No meio dos filisteus tinha os filhos de Anak, os gigantes. Um homem derrotou 600 inimigos. Aí você pensa assim, pô, esse camarada aí deve ser melhor do que o Sansão, né? Esse camarada deve ser mais forte que o Sansão. Que o Sansão pegou lá uma queixada de jumenta, matou um montão também. E esse um camarada, com uma aguilhada de bois, matou 600? Sim, ele era do povo de Deus. Era um homem da casa do Senhor, era um homem de Israel, mas para que Sangar chegasse a esse ponto de ele sozinho matar 600 filisteus, teve um processo. E é por isso mesmo que eu peço a você que volte lá para o versículo 1 desse mesmo capítulo 3 que você já está. Juízes 3, a partir do versículo 1. Juízes 3, a partir do versículo 1, que diz assim:
Estas são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem. Aí vem entre parênteses aqui na minha versão, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. Cinco príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus e que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais, pelo ministério de Moisés. Versículo 5. Habitando os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Até aqui, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus permite que o inimigo venha sobre o seu povo. Ah, pastor Robson, Deus permite? Permite. Deus permite que o inimigo venha, mas tem duas características que Deus permite para o inimigo vir na nossa vida. A primeira você conhece bem, foi como aconteceu na vida de Jó. Deus permitiu que o inimigo fosse sobre a vida dele para provar. E Deus também permite que o inimigo venha sobre a nossa vida para nos provar. O texto diz aqui, me perdi aqui. Versículo 4. Para que por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor. Sabe, aquele povo era um povo que havia perdido Josué. Era um povo que já havia conquistado a terra, mas um povo que havia parado de lutar, e haviam ficado inimigos na terra prometida, e aquele povo se acomodou, aquele povo estava obeso espiritualmente, aquele povo estava largado, aquele povo que os seus pais haviam recebido os mandamentos de Moisés, eles estavam relaxados com a obra do Senhor, eles estavam relaxados com aquilo que era do nosso Deus. Então o nosso Deus permitiu que ficassem os inimigos naquela terra, para que viessem acima daquele povo, para que os provasse. Mas a segunda visão, que Deus permite o inimigo ficar na nossa terra prometida, é para nos fortalecer. Sabe, lembra quando você era lá do mundão, que a sua vida era atribulada, a sua vida era problemática, você tinha um monte de problema, você tinha problema na família, tinha problema no trabalho, tinha problema na sua comunidade, tinha problema no seu bairro, aí você se converte. Deus te livra de todo o mal. Aí a sua vida fica tranquila. Aí você começa a sua caminhada cristã. Aí está na tranquilidade, está vindo para a casa do Senhor, é só alegria, é só vitória, é só amor, é o primeiro amor, é alegria. Mas lembra do dia que surgiu o primeiro problema na sua vida? Eu lembro desse dia. Sabe, nós, na nossa característica humana, nós tendemos a reclamar. Pô, Deus, eu estava lá no mundão, tinha um monte de problema, me converti e minha vida melhorou. Como é que agora vem problema na minha vida de novo? Pô, Deus. Deus permite os inimigos da nossa vida para nos fortalecer. Imagina só essas criancinhas aí. Se eles não tivessem problema nunca na vida deles, eles tiveram que superar a dificuldade para poder engatinhar. Depois tiveram que superar mais uma vez para começar a andar. Depois o pai e a mãe botam o molequinho lá na escola, vai para a escola, meu filho, e lá ele tem que se virar para aprender a ler e escrever. Sabe, e com o povo de Deus é a mesma coisa.
As dificuldades, elas vêm para a nossa vida para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar, para que nós possamos a cada dia nos tornar um povo de Deus abençoado e sabendo que o nosso Deus é conosco. Aquele povo estava na terra prometida. Você está na terra prometida. Eu estou na terra prometida. Nós estamos vivendo no reino de Deus. Mas vai ter problema na nossa vida. Olha só, eles estavam no meio dos heteus, dos cananeus, dos amorreus, dos perizeus, dos efeus e dos jebuseus. Nós também vivemos no meio desse povo. Pergunta para o seu irmão, irmão, você quer vitória realmente? Você quer vitória realmente? Então saiba que Deus permite os inimigos na sua vida para te fortalecer. Não reclama das dificuldades, não. Lembra lá de Paulo? Paulo estava recebendo uma grande revelação de Deus. Deus coloca na vida dele um enviado de Satanás. Ele fala, Senhor, tira esse cara do meu pé. E Deus fala com ele, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Sabe, Sangar, ele estava no meio desse povo. Sangar, ele estava lá. Ele aprendeu a lutar. Ele estava no meio daquele povo. Era um homem só. Estava ali, estava junto, assim como você está aqui hoje. E você tem superado os problemas da sua vida, que eu sei que todos aqui têm problemas, mas a diferença daquele que é um Sangar, daquele que derrota 600 filisteus com uma aguilhada de boi, é que ele não desiste, ele vai em frente, ele avança, porque sabe que o nosso Deus é com ele. Jesus é contigo, meu irmão, minha irmã. Você é um Sangar de Deus, você também pode derrotar 600 inimigos. Porque hoje a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Mas saiba que as lutas virão. A luta, ela vem na nossa vida, mas a vitória só vem quando nós derrotamos os inimigos. Amém? Mas o texto não para aí não. Deus deixou lá um montão de inimigo em volta do povo, para testar o povo. Mas olha só o que aconteceu no versículo 6. Estavam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus, dos jebuseus. E no versículo 6 diz assim: e tomaram suas filhas para si por mulheres, e deram suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Sabe, meus irmãos, e às vezes nós estamos assim. No meu trabalho só tem ímpio, no seu trabalho eu sei que só tem ímpio. E às vezes nós acabamos entrando na conversa dos ímpios. Às vezes nós acabamos nos misturando com os ímpios. Aqueles homens de Israel, o povo tinha tomado a terra. Muitos reinos. Você quer conhecer mais a história? Pega lá de Josué e lê tudo. Eles tinham dominado grande parte da terra. Mas um pouco de inimigo que ficou no meio da terra, como já diz a palavra, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. E às vezes nós nos deixamos levedar também. Talvez no nosso trabalho, no nosso colégio, na nossa família. Talvez na sua família só tenha ímpio. E a gente acaba se contaminando. Mas aqueles que querem a vitória, que querem derrotar os filisteus, eles fazem o que está aqui no versículo 9, acompanha comigo aqui. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador que o libertou, Otiniel, filho de Kenaz, filho de Caleb, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor entregou na sua mão Cusã-Risataim, rei da Síria,
contra o qual prevaleceu com a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos. 40 anos. Talvez você esteja vivendo na mão do inimigo durante 8 anos, 10 anos, 2 anos, sei lá quanto tempo. Talvez você esteja na mão do inimigo desde ontem, do mês passado, da semana passada. Talvez você esteja na mão do inimigo, assim como o povo de Israel estava, e Sangar junto com eles estavam na mão do inimigo. Mas a diferença, meu irmão, minha irmã, é que quando você clama ao Senhor, Ele libera um libertador na sua vida, e o libertador para a nossa vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que nos liberta a cada dia. Jesus, Ele só está esperando que você clame. Ele só está esperando a sua humildade. Ele sabe que você é povo de Deus. Ele sabe que você é um Sangar. Ele sabe que lá na frente você vai derrotar 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Mas Ele está esperando a sua humildade de clamar ao Senhor. Talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja um pouquinho de tempo na mão do inimigo. Mas a palavra de Deus aqui no versículo 11 diz que a terra sossegou 40 anos. Você está com tribulação na sua vida agora? É só um pouquinho de tempo. Fala para o seu irmão, irmão, essa tribulação é só um pouquinho de tempo. É só um pouquinho de tempo. Deus permite que o inimigo venha sobre o seu povo só um pouquinho de tempo. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã na nossa vida. Tema vitória. Deus está te preparando para grandes vitórias. Versículo 12, por favor. Diz assim: porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Mais uma vez o povo de Israel pisou na bola, pecou aos olhos do Senhor, ficou 18 anos na mão dos filisteus. Ah, pastor Robson, mas Deus é muito ruim. Deixou os filhos de Israel 18 anos na mão dos Moabitas aqui. 18 anos. Lembra que Deus, Ele usa o inimigo para duas coisas: para te provar e para te fortalecer. Para te provar e para te fortalecer. Para te provar e para te fortalecer. Fala, irmão, para te provar e para te fortalecer. Fala com ele aí. O inimigo vem para te provar e para te fortalecer. 18 anos eles permaneceram nas mãos dos Moabitas. Mas no versículo 15, olha o que está escrito aí. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. Versículo 29 agora, por favor. E naquele tempo feriram dos Moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum, e assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Meu irmão, minha irmã, não importa o seu pecado, não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade, quando você clama ao nosso Deus, Ele te livra, e a cada luta que vem, a paz é maior, a cada luta que vem, você se fortalece, a cada luta que vem, você se torna um sangar a cada dia. Olha só, a cada dia, olha só, os homens eram todos corpulentos, homens valorosos, e não escapou nenhum. Eu gostei desse texto que ele vai aos poucos, vai contando a bênção, vai contando como é que eram os inimigos, e aquele povo de Israel derrotou 10.000,
moabitas. 10.000. E a terra descansou 80 anos. Sabe, talvez você esteja pensando aí, pastor Robson, esse tempo que eu estou passando de luta, enfrentando o inimigo, está difícil. Está difícil. Porque às vezes nós utilizamos a nossa visão humana. Nós olhamos para os nossos próprios recursos. Nós olhamos para a nossa conta bancária. Nós olhamos para a nossa escolaridade. Nós olhamos para o nosso irmão. Nós olhamos para os nossos pastores, para os nossos líderes. Mas esquecemos de olhar para o nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Aquele que vem para cada dia nos socorrer. Sabe, o povo de Israel, ele pisava na bola. Se você ler sempre lá, pegar lá do Gênesis e for lendo tudo ali, os livros históricos, você vai ver o povinho para pisar na bola. E a gente não é diferente não. Nós somos seres humanos. Nós tentamos não pisar, mas acabamos pisando. Mas a diferença é, quando nós colocamos o nosso joelho no chão, falamos com o nosso Deus, Ele nos fortalece. Sangar estava lá no meio. Fala, pastor Robson, o Sangar estava lá? Estava. Ele vivia com os inimigos, vivia. Ele viveu sobre a mão do rei da Mesopotâmia, viveu. Ele viveu sobre a mão dos moabitas, viveu. Mas ele alcançava a vitória a cada dia. E a cada dia Deus ia aprimorando aquele povo, até chegar o momento que entra no nosso versículo chave desse mês. Versículo 31. Depois disso tudo, diz aqui, depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Está precisando de libertação na sua vida? Clame ao nosso Deus. Fala, Senhor, me fortaleça a cada luta, me fortaleça a cada batalha, não deixe que eu caia por terra, não deixe que eu seja derrotado pelos inimigos. Olha para a sua vida lá atrás, quando você se converteu. Eu tenho certeza que você não era do jeito que você é agora. Eu tenho certeza que hoje em dia você suporta as dificuldades melhor. Eu sei que hoje em dia você ora a Deus a cada momento que se apresenta uma dificuldade, você já coloca nas mãos de Deus, porque você aprendeu. A primeira luta da sua vida, eu lembro da minha primeira luta. A gente sofre, a gente reclama, a gente murmura, a gente pergunta, incomoda os outros. Pastor Nilson ora por mim. Evangelista Alessandro ora por mim, pastor Paulo ora por mim, irmão Francisco ora por mim, irmão Rocha ora por mim, irmã Irene, pede a todo mundo para orar pela gente, mas a gente mesmo não ora. Na primeira dificuldade da nossa vida cristã é assim. Mas conforme as lutas vêm, nós vamos sabendo que o nosso joelho faz a diferença, que a nossa comunhão com o nosso Deus faz a diferença, que ler a palavra de Deus faz a diferença, que meditar na palavra de Deus faz a diferença, que a nossa intimidade com Deus faz a diferença. Imagine, meu irmão, minha irmã, se a sua vida fosse sempre um mar de rosas, você ia continuar sendo aquele crente bobão, a vida toda, achando que todo mundo na igreja é santo, é maravilhoso, achando que todo mundo é uma maravilha, achando que todo mundo vai te jogar para cima. Não, tem aqueles que te jogam para baixo também. Tem aqueles que querem pisar em você. Mas com essa vivência, você vai chegar no final, vai fazer como Sangar, vai derrotar 600 filisteus. E filisteu na Bíblia é símbolo de inimigo do povo de Deus. Eu quero aí que você pense agora nos inimigos que estão ao seu redor. A Bíblia diz que ele fica ao seu redor bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. A quem possa. Mas eu sei que você, meu irmão, minha irmã, conhece o nosso Deus, que já passou por lutas, já passou por batalhas. Eu sei que você, que é fortalecido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você clama a Ele, e Ele te fortalece, e a vitória é sua em nome de Jesus,
porque a vitória vem na nossa vida, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite de quarta-feira dos filhos de Deus, em que nós meditamos a respeito de Sangar, um homem de carne e osso, um homem que enfrentou 600 filisteus, e nós, Senhor, teus filhos, seres de carne e osso, mas que o teu Espírito Santo habita em nós. Nós enfrentamos os nossos inimigos espirituais, porque sabemos que a vitória não é pela nossa força, a vitória não é através do nosso músculo, não, mas a vitória, ela vem através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você, meu irmão, minha irmã, que crê nisso, faça uma fila, venha até aqui à frente, em nome de Jesus.